Oi, Ana. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Acho que já estamos ao vivo, né? Estamos É, sim. eu aqui em Lagoa Seca, na Paraíba, você aí no Rio. Eu inicio dando boa noite para todo mundo e agradecendo imensamente mesmo você ter aceitado o nosso convite e bater um papinho com a gente hoje, numa sexta-feira à noite, né? Pessoal chegando do trabalho e a gente vai conversar um pouquinho. A Ana Paula é mestre em educação, é pedagoga, especialista em educação infantil, coordenadora de creche e é escritora e mãe, né? Então, por isso tudo e por todo o carisma que vocês vão ver daqui a pouquinho, a Ana é incrível, que a gente convidou a Ana para conversar um pouquinho aqui na nossa página, né? O título da nossa página é Vivendo, Brincando e Aprendendo em Família. Eu acho que tem tudo a ver com esse contexto que a Ana é super mestra e vai poder conversar um pouquinho com a gente. Então, mais uma vez, eu agradeço, Ana, você conseguir, dentro da sua agenda de mãe, de tantos afazeres que você tem, de tirar esse tempinho para estar com a gente agora. Pessoal chegando, Edileuza, Vitória, boa noite, sejam todos bem-vindos. E, Ana, fique à vontade, viu? É uma honra imensa ter você com a gente aqui. Boa noite a todos. Eu agradeço aí o carinho, né, da Lu, dessa família incrível que a gente se apaixona ao ouvir a história. E, assim, uma baita responsabilidade, né, estar aqui hoje dividindo esse espaço com ela, vindo falar um pouquinho com vocês, a gente trocar realmente, conversar. E para mim é um prazer enorme estar aqui, né? Independente de tudo que a gente estuda, que é importante para as nossas interações, para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa profissão e até mesmo para a nossa vida pessoal, né? A gente está aí para aprender, né? A gente nunca sabe tudo, a gente está aí para aprender nessa caminhada, né? E ser mãe, estar em uma família, estudar é um investimento e que a gente consegue isso de volta no momento em que você oferece ao outro, né? É aquilo que a gente chama do compartilhar. Eu falo muito isso com meus alunos, não é troca só. Nós compartilhamos. Eu trago um pouco do que eu sei, você também traz um pouco do que você sabe, e a gente vai compartilhar essas ideias, e eu saio também com um pouco de você, e você também sai com um pouco, né, daquilo que eu trago. Então, é bacana quando a gente consegue compartilhar isso com os nossos parceiros, com os profissionais, com os familiares, ainda mais com uma temática dessa, né, que eu, assim, fico realmente extremamente seduzida em falar sobre a questão da educação especial, né? É algo que me toca e eu sempre coloco que a educação especial na minha vida ela chegou a partir de uma amiga, né? De uma grande amiga que é a professora Célia Domingues, que ela sempre trabalhou com educação especial e eu olhava aquilo assim de longe e falava, nossa, eu acho que eu não vou conseguir. E aí, um dia, trabalhando com ela, né, ela me convidou para fazer parte da equipe, eu comecei a me envolver naquelas histórias, comecei a me apegar demais, né, às situações que ocorriam dentro de uma secretaria de educação, e eu queria muito ajudar, né, não só ouvir, mas trazer possibilidades para aquelas famílias em fazer o melhor, em crescer, ir atrás dos seus direitos, e isso me impulsionou a estudar um pouquinho, né, sobre a educação especial. Ai, Ana, a gente ouvindo você falar assim, dá vontade de trazer você para casa, sabe? Que você fala Me rindo. convida, me convida que eu vou para sua casa. Ah, sim, vem passar uns dias aqui no Nordeste, pegar um sol. Se Deus quiser, depois que tudo isso É... passar. Ah, sim, sim, com certeza, Ana. A gente está com o pessoal chegando, boa noite. Tem gente do Mato Grosso, acho que é Mato Grosso, Boa Rondonópolis. noite. Legal, né? Muito Então, bom. assim, é muito bom essa conexão, essa troca. Aqui na página, Ana, a gente fala um pouquinho sobre tudo,
né? Sobretudo que permeia o desenvolvimento infantil, e a gente não consegue desvincular qualquer assunto da educação, porque para a gente a educação está em tudo, né? É a base, né? O que impulsiona mesmo o desenvolvimento não só infantil, humano, né? E eu vou falar resumidamente como a gente chegou até você, né? Como a gente te conheceu. Em abril, em abril, a gente desenvolveu um projeto de um e-book, um livro virtual, que fala justamente sobre. Congelou um pouquinho, voltou, né? Tinha congelado um pouquinho. Isso, é. E a gente desenvolveu um e-book sobre a importância do brincar. E eu pedi ajuda a uma querida professora, né, a Estela Rocha, também mestre em educação do Rio, e a Estelinha ajudou a gente a elaborar o projeto e disse, olha, tem uma galera para trazer, para, né, a gente fazer esse projeto da melhor maneira possível. E aí apresentou a Ana gravou um vídeo lindo, que daqui a pouco vai estar disponível para um documentário que a gente está trabalhando sobre o brincar. E eu fiquei encantada, Ana, literalmente encantada com o teu falar, com os teus gestos, com um brilho nos olhos. E a minha relação com a educação especial, inclusiva, ela se dá por um motivo assim, também muito especial, né? A partir do nascimento do meu filho, que tem 3 anos, tem síndrome de Down, e eu sempre fui, assim, apaixonada por educação, mas nunca olhei para a educação inclusiva com esse olhar tão amplo que precisa ter. E a partir do nascimento dele, a gente começa a buscar mesmo, querer entender, querer poder possibilitar o desenvolvimento para a criança o melhor possível, né? E quando a gente parece que entra no início da educação, nos primeiros teóricos, né, enfim, em tudo que a gente vê de início, vai puxando, parece que é uma corda que não vai ter mais fim, vai te levando para outras coisas, e aí você vai se envolvendo, vai se encantando, e aí chega o nosso entendimento, o nosso breve entendimento, pequeno entendimento, né, da importância em todos os segmentos da educação, mas em específico, a gente fala muito na questão da educação inclusiva, a parceria família-escola, uma série, né, de detalhes que tem, né, toda a condição específica, sim, que aquela criança vai apresentar para o professor, ou para a equipe que vai recebê-lo, e a equipe tem toda a técnica, se prepara, estuda, tem todo o conhecimento, e a família tem o primeiro conhecimento do filho, né, a família sabe. Congelou aí um pouquinho. Deve estar retornando. Voltamos. Voltamos. E, Ana, eu gostaria que você ficasse bem à vontade para você abordar, falar um pouquinho também do seu trabalho aí no Rio, né, da sua trajetória, dos espaços nas creches, os entraves que você percebe, né, o que já houve de avanço, o que a gente precisa. Agora é com você, fique à vontade. Obrigada, boa noite para quem chegou depois da nossa apresentação. Falar um pouco dessa parceria família-escola, né? Eu acho que independe de qualquer condição, né, da criança e até mesmo dos jovens na escola. Eu lembro que uns 10 anos atrás, você falar que receberia uma criança especial na escola com os ditos normais era assustador, era pânico, né? O professor ficava, meu Deus, quem vai chegar? Né? Como é que ele é? O que ele faz? Ele vem da onde? Tem laudo? Não tem laudo? Então, já começava, né, toda uma questão do próprio professor aceitar ou não aquela situação e a expectativa da chegada daquela criança ou até mesmo daquele jovem. Porque a gente fala muito das crianças, né, Lu? A gente já tem essa ideia de que na creche, né, a criança está chegando, e muitos jovens também e adolescentes vão para a escola numa idade mais avançada. Hoje a gente já tem até um outro perfil, mas isso
continua acontecendo. E aí nós percebemos até nas formações que os professores colocavam assim, mas no meu curso, né, onde eu estudei, onde eu fiz a pedagogia, onde eu fiz a licenciatura, ninguém me ensinou como trabalhar. Eu não estou preparado para isso. E é uma fala que nós fomos percebendo que não cabia, né? Aquela criança estava ali, ela precisava do atendimento, e que nós, independente de haver ou não, dentro do município, uma formação continuada, uma discussão sobre a educação especial, nós tínhamos que fazer esse atendimento. E muitas das vezes, esses atendimentos, e aí eu digo há 20 anos atrás, por exemplo, era muito no tatear, na percepção, né, do que você via ali daquele aluno, como aquela criança chegava, o que aquela família colocava. E aí a gente também tem duas situações. Aquela família que já chega, por exemplo, no meu caso da creche, né, da educação infantil, aquela família que chega com aquela criança e ela já tem um laudo, aquela criança já faz um tratamento, muitas das vezes a indicação médica é que ela seja matriculada numa escola, isso aí essa é uma situação. Mas a gente também tem aquela família que desconfia de alguma coisa, percebe que aquele comportamento não está tão adequado, né, quando tem outros irmãos, ou quando tem outras crianças na família, e aí matricula a criança na escola, mas não fala nada. Espera para ele até perceber se a escola vai sinalizar alguma coisa, ou se é algo da cabeça dele. Ah, não, ele é sozinho, ele não convive com outras crianças, pode ser algo, né, que eu esteja percebendo demais, né? Eu estou com um olhar muito focado nessa criança, no meu filho, então eu vou deixar na escola que ele vai interagir com outras crianças da mesma idade e a gente vai saber. E também tem aqueles que sabem e que já passaram por tantas situações que acabam se fechando e aí matricula a criança e não fala nada. Só que com um certo tempo, né, e a experiência, o professor ele vai percebendo, tem alguma coisa diferente, né? Tem alguma coisa que vai acontecer ali naquele grupo que vai ter uma diferenciação. E isso não é algo que seja ruim, né, ou que a gente tenha que depreciar. Muito pelo contrário, eu acho que esse é o nosso grande desafio. O que eu posso proporcionar àquela criança que eu também vou proporcionar aos outros, como você colocou até na página, né? Ou seja, você tem uma criança com uma necessidade educativa especial, e aí as outras que não são taxadas ou ditas como especiais, elas acabam aproveitando desse momento e da sua pesquisa, daquilo que você vai ofertar. Eu vou contar um caso para você, que foi uma professora de ensino fundamental, que aqui no Rio, né, a gente tem essa questão da sala de recursos. Então, o aluno que ele está incluído, né, numa classe dita regular, seja na creche, no ensino fundamental, nos anos finais, ele tem no contraturno a possibilidade de frequentar a sala de recursos. E a professora da sala de recursos estava atendendo as crianças do contraturno. Então, eles já gostam, porque eles vão no horário deles, e depois eles ficam na escola ou o responsável leva para que eles possam frequentar a sala de recursos. E aí, uma menina da turma regular, ela, todas as vezes que via aquela salinha aberta, ela pedia para ir ao banheiro, né? Ela queria passear na escola, e um dia ela entrou na sala de recursos. E aí a professora falou para ela assim, o que você veio fazer aqui? Ela, tia, essa sua sala é linda, essa sua sala tem tanta coisa legal, por que a gente não pode vir para cá e só eles? Tem alguma coisa errada nisso aí. E aí a professora foi lá buscá-la, você não pode ir para lá, não é o seu horário, você não tem horário naquela sala, aquela sala são para os coleguinhas que são especiais. Eu falei, isso não está certo. Eu também quero ir para aquela sala é muito divertida. Você já viu como é que ela é colorida, ela tem livros, ela tem brinquedos. E aí ela contando para a gente que ela teve que montar um horário, mesmo que reduzido, para que as crianças que não estavam no atendimento da sala de recursos frequentassem aquele espaço. Então, para a gente perceber
quanto eles também se interessam, independente, gente, de transtorno, de deficiência, de síndrome, eles são crianças e eles querem participar, eles querem estar juntos. Quem faz essa separação, muitas das vezes somos nós, na própria escola, né, na nossa atuação, naquilo que a gente está trazendo. E aí vem a grande questão. E a proposta é incluir compartilhando, fazendo junto, e não separando. Então, muitas das vezes, a gente tem na nossa mente, né, nos nossos estudos, nas nossas concepções, a questão da inclusão, mas, ao mesmo tempo, na prática da sala de aula, a gente acaba caindo no mesmo erro, em querer separar. Agora, todo mundo vai fazer essa atividade, você vai fazer essa aqui. Ou então, aquelas que são agraciadas com o famoso mediador, né, o auxiliar, que acompanha aquela criança, ou aquele jovem, ele acaba sendo um professor particular, ele fica ali do lado daquela criança, ele está na mesma sala, mas ele não pode compartilhar as ideias e nem os outros colegas participarem da atividade que ele está desenvolvendo. Então, são questões que a gente, na prática, precisa observar, fazer essa reflexão da nossa prática educativa em sala de aula. Não é fácil, é difícil, às vezes você tem uma turma enorme e você ainda tem 1, 2, né? Já vi 3 alunos incluídos naquele mesmo espaço, cada um com as suas singularidades, a sua subjetividade, com transtornos e às vezes até deficiências diferentes. Então, a gente precisa desse tempo, né, enquanto professor, até para observar e ver como vai ser a atuação dessa criança naquele espaço. Quantas vezes eu já recebi famílias que chegam com aquele laudo, né, em mãos, olha, é assim, é como está descrito aqui no laudo. E aí, quando você vai observar, vai receber, vai acolher essa criança, é totalmente diferente, Lu. Sabe? Já teve momentos, né? E aí eu me sinto muito à vontade para fazer isso, que às vezes, até por um cuidado demasiado, eu sou orientadora pedagógica e orientadora educacional, então, na parte da orientação pedagógica, em sentar com os professores e conversar como é que a gente pode fazer a organização dessas turmas. A gente está vindo aí com trigêmeos autistas, por exemplo, né? E aí as pessoas já ficam assim, meu Deus, trigêmeos autistas. Eu sou sincera, na hora eu pensei assim, trigêmeos autistas. Como é que eu vou deixar, né, os 3 irmãos na mesma sala, a gente separa, Bom, eles vão precisar chegar primeiro para depois a gente poder planejar. Não dá para planejar ou pensar qualquer coisa antes de conhecê-los. E aí nós fomos conhecer gente, eu só falo assim, ó. Olha, eles são fofos, eles são lindos, dá vontade de levar para casa, Eles, cada um eles entraram em salas diferentes, eles não quiseram ficar juntos, tá? E assim, dentre os 3, né, que tem o laudo, né, do transtorno do espectro autista, eles se socializaram, né, em um curto período de tempo que eu pude observar esse ano, porque as aulas começaram em fevereiro e no dia 13 de março parou tudo, né, por conta da pandemia. Eles estavam super integrados, não precisava mais fazer horário especial com eles, eles ficavam na escola de 1 às 5 da tarde, felizes, muito felizes. Tinha momentos que um dos irmãos ficavam assim, eu posso ir lá na outra sala ver o meu irmão? Porque todos eles oralizavam. Pode ir lá. Ele chegava na porta, olhava e voltava para fazer atividade com a turma dele. Então, antes de qualquer preconceito, né, ou qualquer expectativa que a gente crie só em ouvir, né, o nome da síndrome, o nome da deficiência, o transtorno, sem conhecer a criança, a gente não avança. Né? E cada caso é um caso, não tem como a gente generalizar. Ele tem síndrome de Down, então eu vou agir só dessa forma. Ele é autista, eu vou agir de tal forma, né? Ele está vindo com um quadro de deficiência intelectual, então eu vou... Não, você precisa conhecer, precisa criar esse vínculo, né? Com a criança precisa criar esse vínculo com você, com a escola, e principalmente, né, a família se sentir acolhida, que é algo hoje que me preocupa demais, né?
a forma como essa família ela é recebida na escola. Então, por exemplo, na minha escola, não é por ser, né, é uma escola pública, eu falo a minha escola porque eu atuo lá, mas a gente tem sempre esse cuidado e a direção também da escola em qualquer responsável, não é só aquele responsável que tem uma criança especial, né? Mas vamos sentar, vamos conversar, vamos lá na minha sala, tem um momento de integração realmente, sou eu e vocês, né? Então, nós estamos aqui juntos para agregar, fazer esse planejamento individualizado, né, para cada criança especial. Porque, às vezes, a expectativa da família é uma, a nossa expectativa é outra, o comportamento dele em casa é um, e lá na escola a gente consegue, né, desenvolver até um pouco mais do que em casa. Então, tudo isso precisa ser avaliado e compartilhado com a família. Muitas das vezes, por exemplo, a criança chega de fralda na escola, né? Chega com a fralda. Eu não posso desfraldar do nada. Eu tenho que chegar para aquela família e explicar para ela como é que nós vamos fazer para que eles possam me ajudar. Eu não posso deixar a criança sem fralda na escola e ela utilizando a fralda em casa. É um trabalho de parceria. E aí, está dando certo? Vamos começar? Quando é que a gente começa esse trabalho? Então, a gente precisa colocar tudo isso, né, no papel, a gente traçar as nossas metas, os nossos objetivos, depois a gente reavaliar aquilo que a gente está colocando, seja mensalmente, seja quinzenalmente, dependendo do caso, né? Depois a gente vai ampliando um pouco mais esse prazo, mas para a família acompanhar aquilo que nós estamos fazendo junto com eles. Se a gente pode avançar, se a gente tem que voltar em alguma questão. Então, não é só colocar na escola por uma questão acadêmica. Eu vou colocar o meu filho na escola porque eu quero que ele aprenda a escrever o nome. Mas é isso mais importante agora, aprender a escrever o nome? O que a gente tem de importante aí para aprender, né? Que outras habilidades sociais a gente pode estar desenvolvendo e que vai ser muito mais interessante, né? Eu tive o caso também do João, que ele é famosíssimo lá na escola, ele entrou com 3 anos, eu não esqueço disso, Lu. E aí todo mundo também, né, foi a primeira criança especial que nós tivemos na escola, e aí a mãe falou, olha, ele é caçula, a irmã já é adolescente, ele não convive com outras crianças, pode trazer. Eu lembro que no dia que João chegou na escola, eu estava na reunião de escola do meu filho, que não era o meu dia de trabalho. Mas eu me propus a ir e receber as crianças nesse dia também, só que eu ia chegar um pouco mais tarde. E eu na reunião do meu filho, estou lá assistindo a reunião do meu filho, toco o celular e aparece o nome da diretora. Aí eu falei, meu Deus, o que aconteceu, né? Fiquei nervosa, pedi para sair da licença. Ana Paula, vem para cá correndo. O João deu uma mordida na menina que você precisa ver, é muito agressivo. Eu não sabia se eu saía correndo da reunião, se eu chegava correndo no trabalho, mas enfim, deu tempo. E realmente, ele com 3 aninhos, ele era muito agressivo, porque a linguagem dele era a mordida, né? Estava feliz, mordia, não estava feliz, ele mordia. Ele via uma criança do lado, nossa, essa criança está recheadinha, ele ia lá e mordia, né? E aí foi todo um trabalho que a gente fez dessa socialização, dessa integração com os outros colegas, né? O coleguinha está chorando, vamos lá ajudar a cuidar desse amigo, o que foi que houve, vamos lá, né, botar o gelo, depois ele fazia carinho. Hoje o João, ele está numa escola de ensino fundamental, ele foi para o 1º ano. E assim, como ele desenvolveu a linguagem oral, eu chegava na escola, ele reclamava para mim, Paula, cadê a banana? Né? Tipo assim, ele queria almoçar e queria que tivesse a banana depois. Ele beijava os colegas, ele abraçava. Então, foi uma fase, né, que todas as crianças possuem, né, porque ele seria mais agressivo ou não, né, o contato com outras crianças que ele não tinha e que ele conseguiu na escola. Então, abrir os braços, né, e dizer assim, João, vai. É também um ato de grande amor, né, e de conhecimento pedagógico, porque a gente também, muitas das vezes, quer ficar com eles pra gente, né, porque eles são fofos, eles são lindos, né, a gente abraça essa família, a mãe do João, a gente conversa com ela até hoje, a gente troca com ela, né, fizemos o processo de transição que o município faz, ele saiu da educação infantil para o ensino fundamental, ele foi visitar a escola junto com os colegas, e aí quando eu falava, gostou da escola, João?
Não, não, quero voltar para a minha escola. Então, a escola dele era a escola de educação infantil. E aí a gente falando, não, mas você cresceu, agora você tem que ir para outra escola, seus amigos vão junto com você. Então, essa questão da parceria e do companheirismo deles também é muito interessante, porque eles foram juntos, né? E aí houve a pandemia, a gente depois vai ver como é que vai ficar toda essa socialização e toda essa questão na outra escola que ele vai continuar o ano que vem. Na nossa escola ele não tem como voltar. Mas a gente percebe que esse crescimento também foram dicas que nós trocamos com a família do João. Né? Tanto a mãe passava para a gente comportamentos dele em casa, como nós também trocávamos com ela situações que ele repetia na escola e que nós conseguimos colocar um limite. Porque são pessoas diferentes que não estão convivendo com ele ali todos os dias. Então a gente conseguia, né, pontuar, e não deixar fazer tudo que quer. Porque também tem uma outra situação. Tem professor que acha assim, não, mas ele é especial, eu tenho que deixar ele fazer o que ele quiser. Não. A gente também põe limites, as regras, como a gente coloca para o outro. Às vezes, para eles, vai levar um tempo maior para entender essas regrinhas, essas normas, mas que eles vão se adaptando, né? É uma questão de acostumar. Uns vão levar 2, 3, outros vão levar 4, 5 meses, outros começam a entender isso no final do ano, mas a gente respeitando essa individualidade, né? E pensando juntos nesse planejamento, tanto a questão pedagógica, como a questão das habilidades sociais, né? Às vezes a mãe chega e fala assim, olha, eu quero desfraldar, eu quero que ele coma sozinho. Quantas crianças chegam na creche em que a gente ainda precisa, né, dar na boca, incentivar a comer porque não come qualquer coisa, e quando você percebe daqui a pouco ele já está comendo sozinho. Não, em casa ele não come fruta, mãe, aqui ele come, né? Ele come a maçã, ele come a banana, ele consegue descascar o alimento como os outros colegas, porque a gente também vai colocando os desafios para eles, né? E tem as famílias super protetoras, que às vezes fica assim, meu Deus, mas ele come essa maçã, vocês só cortaram no meio, ele comeu a maçã sozinho. Não pode, tem que descascar, tem que cortar em pedacinho, né? Aí a mãe fica apavorada, mãe. Então você fica daqui olhando e você vai ver que ele vai comer sozinho, igual os outros coleguinhas. Às vezes a gente parte em pedaços menores, mas ele vai comer sozinho, né? E aí ela fica boba, e aí percebe, né? Então eu também posso começar a fazer isso em casa. Isso aí. Então, a necessidade dessa parceria, para que a criança aprenda, é essencial. Mas, para isso, essas famílias precisam ser acolhidas, tem que ter uma parceria, né? Tem que ter confiança. Você confia no meu trabalho? Você confia no meu trabalho, você está confiando porque você está deixando, para mim, o seu bem mais precioso aqui dentro. Você vai ficar 4 horas aqui comigo. Então, você confia, não confia? Confio. Então, eu também estou confiando em você para essa parceria. Então, qualquer mudança no comportamento, seja para uma coisa muito boa, seja para uma coisa muito ruim, a gente precisa trocar, a gente precisa compartilhar, porque a gente vai alcançar outros objetivos a partir daí. E essa é a grande questão da escola como um todo. Muitas das vezes, quando você chama um responsável, ele não vai, porque ele já imagina assim, alguém vai puxar minha orelha, alguém tem uma reclamação para fazer sobre o meu filho, né? Tem pais que chegam e falam assim, o que ele aprontou? E, na verdade, não é por aí. A gente vai contar o que está acontecendo, sim, mas quando for para elogiar essa família, a gente também vai elogiar. Estou chamando aqui vocês, porque a gente está avançando, vocês estão fazendo a parte de vocês, está sendo legal, está ficando bacana, então vamos continuar. Então, a família não ser chamada na escola somente por uma questão de puxão de orelha, do que a criança fez de errado na escola, mas para a gente contar também coisas positivas que ele faz, aprendizagens e avanços também que ele teve, né? Ana, você falando, e assim, eu passando mil coisas aqui na cabeça, né? Porque é uma aula, eu estou aqui anotando, você falando, eu anotando aqui alguns pontos, porque você tem uma vivência, uma bagagem muito grande, prática, isso faz, assim, toda a diferença. Eu visito algumas escolas enquanto assistente social aqui na Paraíba, né? E eu me vi em várias situações que você colocou, tanto da escola quanto da família.
Me corrija se eu estiver equivocada, mas eu penso que isso tudo tem muito uma questão cultural, né? A educação especial, inclusive, ela ainda é muito recente. Na verdade, a própria educação como um todo, em nosso país, né, as diretrizes, é tudo muito recente. Se a gente pensar desde o tempo que a gente tem de país descoberto, enfim, né, a gente tem pouquíssimo tempo. Falando da criança, a criança como um todo, só de 30 anos para cá, que ela deixa de ser aquele menor, aquela miniatura do adulto, para ser vista enquanto um sujeito de direito. E aí, quando a gente afunila mais um pouquinho e faz um recorte para a criança com necessidade específica, com deficiência, com diagnóstico, ainda é mais complicado, porque é tão atual, assim, é tão novo, que eu penso, você fala no início que muitos professores há 15, 20 anos reclamavam, na minha graduação eu não vi isso, na minha formação eu não vi isso. Essa foi uma queixa minha, e eu iniciei a graduação em Serviço Social em 2010, 2011, então, assim, é bem recente, e a gente trabalha com intervenção para fomentar a garantia de direito, e a gente praticamente também não viu. E eu acho super importante uma colocação que você fez. Tá, não vimos, passou. E aí, a gente não vai ficar só nisso, né? A gente precisa avançar, a gente não pode ficar só repetindo esse discurso, porque eu também concordo com o que você falou, que por vezes, né, em específico na educação pública, a gente tem aquela estrutura sucateada de salas, né, muito cheias, profissionais com muitas demandas, que por vezes acabam tendo que fazer coisas que não são, né, suas especificidades, acabam ultrapassando o mesmo limite do que ele tem que fazer, mas por uma estrutura maior que tem atrás, de muitas de faltas enormes de políticas públicas, o professor acaba se desdobrando e fazendo muitas coisas. A gente sabe disso, né? É uma realidade. O professor que, é verdade. Né, vai para os lugares ainda que tem menos política pública, tem professor que limpa escola, que leva seu material, enfim, né? Se a gente for desdobrar isso aqui, a gente não sai, né? Mas a partir do momento que tem esse comprometimento assim, também social entre a escola e a família, eu acredito que é aí que a gente consegue ter um avanço. A gente já tem algumas conquistas, né? A Lei Brasileira de Inclusão de 2015, ela deixa muito claro a educação enquanto um direito universal no ensino regular, mas a gente sabe que tem alguns casos muito específicos, que aí sim tem que ter um olhar ainda, né, mais ampliado, mais aprofundado. E via de regra, eu penso, depois de alguns estudos, e conversar com você, com os profissionais, de observar as crianças. Quando você falou a questão de primeiro acolher a criança, para depois você planejar com a sua equipe o que fazer, eu fiquei assim, batendo palmas aqui, porque é o caminho. Por vezes a gente lê um laudo e a gente imagina N situações. E quando você se depara com a realidade, não é. Ano passado, Ana, em setembro, por conta do Dia da Pessoa com Deficiência, a gente fez um seminário aqui no município chamado de Diagnóstico Não é Sentença, muito de encontro, né, com essa questão que é muito cultural. A gente já tem na cabeça a cultura do capacitismo, que é que a pessoa com deficiência não consegue alcançar determinadas questões. E eu penso que isso atrapalha muito, né, a nossa vida como um todo. Olha que exemplo bonito você deu da menina que viu a sala multifuncional, toda colorida, bonita, e ela quis participar. E eu acredito que sintetiza o que a legislação tenta passar agora. Que ninguém perde com a educação inclusiva, ninguém perde com a inclusão como um todo. Todo mundo ganha, todo mundo ganha. Porque quando você adapta, né, para receber o aluno que tem determinado diagnóstico, a criança que não tem, não vai perder nada. Né? Ela está ali sendo atendida, ela vai ganhar empatia, ela vai trabalhar outros valores que você traz tão bem na sua fala, aprender a conviver com o outro. Então, eu penso que o ganho é mútuo, porque a gente ainda tem aquela questão assim, a criança com deficiência vai ganhar isso entrando na escola regular. E a gente pensa que as outras crianças também vão ganhar.
Eu vou te dar um exemplo bem rapidinho e já passo para você novamente. Fica à Em vontade. janeiro desse ano, o meu filho, o Francisco, né, que tem a síndrome de Down e a cardiopatia, a gente foi fazer um exame do coração que ele tem que fazer de rotina. E é num espaço assim que atende todas as crianças da região da Paraíba, então é muita gente, é muito demorado. E chegaram duas menininhas de 8 anos, gêmeas. Elas não perceberam que o Francisco tem síndrome de Down. Eu vi de cara que elas não perceberam, porque elas foram logo puxando ele para correr, e ele nem corria direito ainda, ele andava meio que caindo. E você falando da questão da superproteção, também me vi um pouco, porque eu pensei, nossa, ele vai cair. Já pensei que ele ia cair, porque elas bem maiores, ele ainda tinha 2 anos, e elas com 8 anos. E foi uma adaptação tão linda, que eu pedi licença à mãe e comecei a filmar. Na hora que elas perceberam que ele não conseguia acompanhar o ritmo delas, ele se abaixou para engatinhar. Elas começaram a engatinhar. E todas as crianças que estavam na recepção, lugar enorme, começaram a engatinhar. Ana, eu fiquei assim, maravilhada. E ele tem uma mania de aplaudir tudo. Quando ele viu todo mundo engatinhando atrás dele, ele começou a aplaudir. E assim, meu olho começou a lacrimejar. E aí a mãe dela chegou e disse assim, elas não perceberam que ele tem deficiência. Elas são crianças. Elas queriam que ele brincasse com elas, e elas deram um jeito. E aí chegou um determinado momento que elas pararam, fizeram um círculo, e aí uma perguntou, o que é que você gosta de cantar? E eu fiquei bem surpresa, porque ele respondeu, ele fez pó, 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 para falar que gostava da música da galinha. E ele ficou pó, 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 pó. E aí elas começaram a cantar a música do Pintinho Amarelinho. Quando eu vi, estava todo mundo fazendo a coreografia do Pintinho Amarelinho com ele. E eu disse, nossa, como eles se entenderam bem, mesmo com idades diferentes, muito diferentes. Ele com 2 anos, as meninas com 8, tinha menino de 5, tinha menino de 4, tinha menino de 3. Eu não quero, assim, na minha fala, romantizar, dizer que é um trabalho muito simples de ser feito, né? A gente tem clareza de tudo que é necessário, mas que é um trabalho possível. E você fala muito daquele de trocar, de compartilhar, né? De tudo que você falou, tudo é muito assim, eficaz, tudo é muito necessário. E você, mesmo, não sei se a intenção na fala, né, é essa, você fala do direito à dignidade da pessoa humana e ao desenvolvimento o mais próximo da paridade. Como você falou, talvez a criança não vá fazer aquele processo de fralda em 5, 6 meses, vai fazer no final do ano, não vai fazer isso ou aquilo, mas isso não é o que mais importa, né, no processo da educação. É tão amplo, né, porque muitas famílias chegam muito assim, olha, eu quero que ele aprenda o nome, eu quero que ele aprenda isso, 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 e eu acho que essa sua fala de trocar com a família, para também apresentar para a família, que sim, ele vai fazer isso, vai chegar esse momento, mas esse momento inicial, ele é tão maior do que isso, e a família só vai conseguir ter essa concepção do jeitinho que vai fazer bem para ela, quando ela se sente acolhida, quando ela se sente segura. Porque, como você colocou, às vezes a família, ela não leva o diagnóstico, porque ela já teve tantas situações, já passou por tantas. E a família também faz parte da sociedade. E como é que nós fomos educados? Né? Nós não fomos educados na nossa infância para a inclusão. Eu tenho 36 anos. Eu não me lembro de ter convivido com pessoas que usavam cadeiras de roda, né, com pessoas que usavam prótese, com pessoas sem visão. E hoje em dia a realidade é outra. A minha filha de 5 anos, a perna da boneca dela soltou. Eu tentei botar a perna da boneca dela semana passada, ela disse, não precisa botar a perna da boneca, mãe. Tem gente que fica sem perna, por que a minha boneca não pode? É isso aí. A gente tem muito que aprender com as crianças, né? Nesse seu relato, por exemplo, né, no hospital, a gente percebe como eles não fazem essa separação. Ele está ali para brincar junto também. Então, eles aproveitam isso. E é na escola, em qualquer outro espaço que
que eles possam estar juntos, eles vão fazer isso. Então, a gente tem muito que aprender com as crianças. Eu acredito nisso, né? E como você falou, a gente tem uma legislação que, com o tempo, ela está se aprimorando nessa busca dos direitos, né, da pessoa especial. E a gente vê alguns avanços, né? Hoje, por exemplo, a escola não pode pensar mais 2 vezes se vai matricular ou não aquele menino ou aquela menina. Hoje não tem mais a questão se tem laudo, se não tem laudo. Ele está ali e tem que ser matriculado. E como você falou, o laudo ele não pode ser algo fechado sem uma análise da equipe. Você precisa conhecer aquela criança. Ele tem um papel descrevendo. Eu tive um caso há pouco tempo, não vou falar o nome da criança nem nada, mas a avó foi com a mãe, levou o laudo do menino. Quando eu li o laudo, eu falei assim, meu Deus, como será isso? E eram medicações que ele usava muito pesadas. E, além disso, a estrutura da nossa escola, que nós teríamos uma estrutura para isso. No contato, na chegada dele, nós vimos que era totalmente diferente daquilo que estava escrito no papel. Então, uma criança que não fazia nem a metade daquilo que estava descrito. E não era um laudo de 2, 3 anos atrás, era um laudo recente, né, do final do ano, que a mãe conseguiu e levou a criança para a escola, conseguiu a matrícula. Então, esse período de inserção, de acolhimento das crianças é muito importante. Até para que a gente possa ir com esse olhar mais aberto, né, essa escuta mais atenta para as famílias. E quando você falou, né, sua fala, eu acho que o essencial, né, nesse processo da educação, desse acolhimento familiar, é você estar com o coração aberto para isso. Você está com o coração aberto, porque não adianta, eu vou receber o aluno tal, e como será que ele é, hein? Aquilo ali já cria uma barreira. Então, quando dizem assim, olha, tem uma criança que está vindo, né, é para inclusão, opa, quem é? A gente já tem isso na nossa equipe, né? Ele está vindo de onde? Nunca estudou, é a primeira vez, então a gente já chega realmente querendo receber. Eu acho que esse é o passo mais importante. Porque eu também já presenciei situações muito tristes, né? Da criança estar ali, ela ser especial, a gente tentar mediar uma situação, e a professora diz assim, eu não quero, sabe, eu não consigo, ela me atrapalha, né? Eu não quero ficar com ela em sala, eu estou preocupada, na verdade, em dar o conteúdo para a minha turma, porque elas estão no primeiro ano e eu sou cobrada pela alfabetização. Então, você percebe que aquele professor, ele precisa urgentemente também de acolhimento, né? De perceber qual é o papel dele, né, enquanto professor, se ele está realmente no caminho certo, se ele está ali também num processo solitário, se a equipe também larga ele lá, tá aqui, esse aluno é especial, você inclui ele aí. Não pode ser assim. É um trabalho em conjunto, né? Não é um trabalho de culpa do professor, o professor ele está afim, deu certo, porque ele está só com o coração aberto. Também não é assim. A gente precisa estudar, a gente precisa da teoria, a gente precisa pesquisar, né? A gente precisa ler Piaget, a gente precisa entender as fases de desenvolvimento que Piaget coloca para a gente precisa entender que ali tem um ser, né, biológico, sim, mas que ele tem toda uma interação com o ambiente e que parte dele, não vem pronto, né? Essa construção psicológica não está pronta, não. Vai ser nas interações que ele fizer, nesses processos que ele vai ter de interação, seja na família, na escola, né, no espaço lá religioso que ele frequenta. É tudo isso que vai compor esse indivíduo. Então, a gente precisa estar aí, né, de mãos dadas, ver quem é esse professor, está auxiliando, está ali, estou de mão dada aqui com você, né? Ninguém solta a mão de ninguém, nós estamos juntos, eu vou te ajudar. O dia que estiver mais difícil, eu estou entrando na sala de aula com você, eu trago uma atividade, daqui a pouco você traz outra, a gente troca, né? E as crianças estão ali, o grupo está ali para ajudar. Eles ajudam muito mais. Eu já tive um deficiente visual em sala de aula, um menino de 4 anos. E ele chegava e ele não queria comer nem beber nada de ninguém.
Então, ele sentava ao lado da auxiliar e ele ficava, né, alisando a auxiliar, e já sabia que era ela que recebia ele no portão, né, que tinha a professora que estava ali conversando com ele. As crianças juntavam todos os brinquedos que tinham, colocavam no chão perto dele. Gente, esse aqui, olha esse aqui agora, vem brincar com a gente. E tinha uma que ficava assim, deixa que eu te levo. Eu falava que era a mediadora dele, porque ela, não, vem que eu te levo. Tia, deixa que ele vai no escorrego comigo. E a gente ficava ali com todo cuidado, mas ela que levava, ela que colocava no escorrego, ela que queria brincar. Então, chegou um momento que ele criou essa confiança com a gente. O lugar em que eu estou, né, esse sentido de pertencimento daquele local, me permite beber a minha água, me permite pedir que eu quero ir ao banheiro. Isso é muito bacana, mas isso não é uma coisa que se consegue da noite para o dia. Na educação, tudo é processo, é caminhar. A gente dá 2 passos para frente, às vezes a gente dá 3 para trás, daqui a pouco a gente caminha 5 e volta mais 1. Enfim, a gente tem que ter essa noção, né, de que é um processo, mas eu preciso estar aberta. Eu estou aberta para isso, né, para essa receptividade com a família, né, aquele dia que a mãe vai estar ali e que ela vai precisar de um abraço, né? Estela fala muito do abraço, mas é verdade. Tem dia que aquela mãe chega e tudo que ela precisa de um abraço, que ela não aguenta mais. Ela está muito sobrecarregada. Muitas mães caminham sozinhas, né, nessa trilha, nesse caminhar, e aí elas precisam de apoio também. Qual é o momento que elas têm para elas? Então, por isso, o acolhimento na escola ele é muito importante. Com certeza, Ana. A Márcia escreveu até para a gente agora, né, que acha muito interessante o papel da família na educação. E as meninas, Dani está no Rio, Sigla, Mônica, Sandra, Adriana, acho que está em Pernambuco, Adriana, Débora, enfim, todo mundo. Legal. Muito obrigada com a gente, né, Ana, numa sexta-noite. Verdade. Para a gente falar de algo que a gente tem, assim, como a base da sociedade, não só no sentido de termos um trabalho, uma profissão, né, mas enquanto humanos. Enquanto você falava, Ana, eu ficava aqui pensando, né, em algumas experiências que a gente vai vendo em algumas escolas. A gente pensa, sim, que tem muito a ver com a formação também, né, que a gente sabe de tudo que está envolvido, algumas questões muito precárias ainda, de ser também novo, da questão do olhar social como um todo. E eu estava estudando um pouquinho a LBI e tem um fragmento, eu peguei um texto comentado e no final, acho que foi uma advogada que fez um comentário e ela diz assim, né, eu sonho com um dia que a gente não precise utilizar o termo escola normal, escola regular, que seja só escola, que seja só educação, porque ela é um direito universal para todos. E, novamente, eu falo, né, não é uma fala romântica, é uma fala real e possível, como você bem coloca. Às vezes a gente tem que dar 2 passos à frente, 3 para trás, mas sempre seguindo, né? Eu acho que não há mais tempo, não há mais espaço na humanidade para a gente não pensar no outro como um todo. Você Exatamente. também traz, né, quando você fala que ele não é só biológico, é o ser biopsicossocial, que ele é um como um todo. E esse acolhimento das famílias, você toca numa questão muito importante. As mães das crianças com deficiência, muitas, não lembro a estatística última do último IBGE, mas é enorme, né? É enorme mesmo, as mães solo. Então, por vezes, são mães que têm que trabalhar em empregos assim também bem precários, e às vezes não tem quem deixar a criança em determinado horário, não tem escola integral, ela vive se desdobrando. Então, entra, acho que muito a minha questão como assistente social também, né? Esse olhar que a gente também tem que ter de acolher essa mãe. É verdade. Eu tenho casos também de uma mãe e ela tem 2 filhos que são autistas em idades diferentes. Então, um estuda de manhã e o outro estuda à tarde. Então, você imagina a luta, né, diária dessa família em conseguir, né, ao mesmo tempo dar conta da casa, e detalhe, as crianças são super bem cuidadas, né, ela tem um carinho enorme por eles,
e você vê o cansaço físico, né, na pessoa em si, mas que está ali lutando e não abre mão daquilo ali. Então, no horário, você não prefere colocar os dois no mesmo horário? Não, porque no horário em que um está na escola, eu estou cuidando do outro, e aí eu já consegui, né, o tratamento terapêutico para o mais velho. Então, quando eu coloco o mais novo aqui, eu levo o outro lá para o tratamento, é o tempo que eu tenho. Ah, ok. Então, até essas questões dos horários, a gente tenta ajudar, né? Porque a gente sabe que é uma pessoa que está ali nessa luta sozinha. E aí a gente mostra para ela que não está sozinho, não. A gente também está aqui para contribuir, né? Para colaborar no que é necessário, no que for, né, é necessário, o que a gente puder fazer cada vez mais. Então, eu acho que isso forma um vínculo muito bacana com essas famílias, né? E hoje essa mãe, ela tem uma abertura para conversar com a gente, né? Seja pelo WhatsApp, a gente está dando dicas a ela nesse momento de pandemia, e como está ali circulando, né? Dentro de casa com as crianças, porque hoje em dia circula dentro de casa. E como ela fica ali sozinha, né, nesse processo, como é que a gente pode estar organizando isso? E a gente vai dando esses auxílios, essas dicas, vai trocando com ela, né, para estar auxiliando. É uma mãe que é viúva, né, que não tem como trabalhar, então recebe o benefício, né? E esse benefício, depois você até como assistente social, acho que você pode falar um pouquinho, mesmo ela tendo 2 filhos, né, Lu, ela só consegue receber o benefício para uma criança. Então a gente ainda tem esses agravantes. Você está conseguindo me ouvir bem? Porque eu estou congelada aqui. Nós estamos congeladas aqui na tela para mim. Eu estou conseguindo ouvir você bem. Você está me ouvindo bem? Estou conseguindo te ouvir. Ah, voltou. Tava congelado. Deixa eu voltar aqui. Porque voltou só para minha tela. Eu não estou conseguindo te ver mais. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Aqui. Só um minutinho, tá? Que eu vou tentar aqui. Tudo bem. As questões tecnológicas. Congelou, menina. E agora fico eu sozinha aqui. Eu tô te ouvindo, mas não te vejo. Estou te vendo aqui. Você quer que eu saia e entre de novo? Você acha que precisa? Você quer entrar de novo? Pronto. Posso. Por favor. Então tá. Peraí. Oi, Ana. Eu consigo te ver, mas você não consegue voltar para a tela aqui. Ah, agora voltei, ó. E voltamos. Eu estava te ouvindo bem, ouvi tudo que você falou. Ah, sim, da mãe, né? Então, assim, essa questão de você dar esse apoio, né? Principalmente nesse momento de pandemia, em que eu até chamo atenção, porque não é só com a educação especial, é a educação como um todo, em pensar um planejamento, né, o que eu vou fazer dentro desses protocolos, dessa questão que a gente vive agora, né, volta, não volta, vai voltar, né, os especiais teriam condições de voltar, né, tem muitas crianças que a gente sabe que além das síndromes, dos transtornos, ainda tem comorbidades sérias, né? Então colocaria em risco a vida dessas crianças. Então a gente sabe que cada vez que está se aproximando, pelo menos aqui no Rio, né, essa possibilidade de retorno voltam lá atrás, né? Então a gente fica nessa expectativa. Mas a gente sempre falando, não é um momento para a gente pensar, né, nesse currículo, né? O que eu vou ensinar quando eu voltar? Ensino, se eu estou preparado para escutar tudo isso que eles vão trazer, sejam os pais, sejam as crianças, né, sejam as demonstrações que eles vão fazer, aqueles que não conseguem oralizar. Então, será que eu estou preparado para isso? Eu tenho que estar preparada para isso, né? Foi uma ruptura, né, de muito
tempo, e que aí a gente pensa em como isso vai acontecer depois. Mas eu não estou preocupada no que eu tenho que ensinar dentro da área da alfabetização, né, como algumas pessoas dizem assim, perdeu o ano. A gente não perdeu o ano, a gente está tendo vivências e conhecimentos que nós não teríamos, né, se nós estivéssemos na nossa rotina, na nossa vida chamada normal. Então, as crianças não perderam um ano, as crianças não estão perdidas, não aprenderam nada, muito pelo contrário, eles aprenderam muito, estão aprendendo muito, e agora cabe a cada um de nós, nesse universo, tentar observar, perceber como essas aprendizagens aconteceram. Sim, com certeza. Isso que você coloca, até eu estou vendo que Estelinha está com a gente aqui. Elza. Nossa Estelinha do abraço, né? Que nos apresentou e que tem tanta contribuição para a educação. A Estela também fala muito sobre isso, né? O que a gente vai fazer pós-pandemia? Porque eu penso que tantas demandas novas a escola vai receber, como as outras instituições, outros espaços também, porque foi algo que ninguém esperava, né? Muito tempo, todo mundo em casa, então muitas questões surgindo, e eu penso como você, que a gente que sobreviveu, né, a gente não perdeu, a gente vem ganhando oportunidade de se reinventar de fato, de pensarmos juntos, isso, de caminharmos para algo que realmente possa ser para todos. Eu vou caminhar para a nossa despedida, assim, hoje eu penso que a gente deve se encontrar mais vezes aqui. É verdade, passou muito rápido. E você tem, além da bagagem, você tem esse jeito humano, né, que é o que a gente busca, que faz toda a diferença. Tua fala foi uma aula, eu estou com um monte de anotações Obrigada. aqui, e eu anotando aqui. Mais uma vez, eu agradeço toda a sua disponibilidade, a todo mundo que ficou com a gente hoje, na sexta-feira à noite, e também gostaria de convidar você para falar um pouquinho do seu livro, porque eu estou louca para o menino está ali atrás, né? O menino está ali atrás. Esse espaço ele foi criado agora no período de pandemia, né? A gente vai explorando o marido, tem que fazer isso, aproveita, né? Tá em home office, pega um tempinho e ajuda. E aí o menino tá ali atrás, ele me acompanha quando a gente vai vender os livros, quando a gente vai em alguma feira, quando a gente vai em alguma escola, ele tá sempre lá. E aí falar, né? Falar do livro do menino que empinava pipas, é falar um pouquinho dos sonhos, né? É falar dos nossos sonhos, daquilo que a gente traz no nosso coração, daquilo que muitas das vezes fica esquecido por alguma situação. E aí eu não tenho como falar do livro, falar do menino e não falar do professor Vicente Isaac, que é um parceiro de trabalho, é um contador de histórias, né? Eu acho que tem muita história também para contar, né? E depois eu acho que ele vai adorar te conhecê-lo. E aí então Vicente, ele foi fazer... E tá voltando. Isso. E aí, Vicente, ele fez um trabalho com um livro, com um grupo de pais de alunos incluídos em uma escola municipal aqui no Rio, né? E foi, assim, riquíssimo, né? Ouvir pais que não queriam se olhar no espelho, ouvir pais que diziam assim, eu não tenho mais sonho depois que eu tive meu filho, né? Eu quero que ele sobreviva nesse mundo, mas eu não tenho sonho. Então, trabalhar todas essas questões numa roda de conversa, para a gente é muito gratificante em ver que através de uma história, né, e aí através dessa história que eu fiz, a gente poder levar as famílias também a refletir que a vida, ela tem o seu prosseguimento junto com aquela criança, é cheia de possibilidades, que a gente está aqui para desenvolver, né, aquilo que já virou um jargão que todo mundo quer desenvolver nas crianças, que é a autonomia. Mas para que eu desenvolva essa autonomia, eu tenho que dar possibilidades para que ela faça. E muitas das vezes a gente quer fazer por ela. Então, deixar elas viverem, né, esse momento, elas colocarem para fora, elas se expressarem da forma como elas acreditam, seja pelo desenho, seja pela brincadeira, né, e que as famílias também se deem essa chance, né, de sonhar o que eu quero para mim, né, e o que eu quero para o meu filho. Então, tá aí a dica de leitura do menino.
que empinava pipa. Vocês encontram nos sites, na Bagalu, lojas americanas, né, nos espaços aí virtuais, vocês conseguem comprar o livro também. Nossa, Ana, que máximo. Você é sintonia, né? Tem tudo a ver com tudo que a gente gosta, acredita, defende. A gente também, né, tem, que inclusive a Ana faz parte do trabalho, a gente tem o livro, o e-book, que é distribuído gratuitamente, brincando com o que se tem, que busca trazer, através das brincadeiras, o aprendizado, não só o aprendizado, né, em relação aos conceitos de educação, mas aprendizado para a vida, e não é só o brincar enquanto criança, inclusive você fala isso na sua participação, né, que brincar é tão... Tem o link para o livro da Ana. O pessoal está deixando mensagens lindas aqui, Ana. Passou bem rápido. Eu quero ver. Passou muito rápido. E eu não consigo, gente, ver visualizar as mensagens, só a Lu. Mas acho que depois a gente consegue, né? Isso vai ficar disponível aqui, tá? Vai ficar disponível a live. E aí eu vou aproveitar e botar o link também do seu livro. Obrigada. Eu que agradeço. Agradeço mais uma vez a você, a Estela, a todo mundo que está junto. Te desejo um bom final de semana e que a gente possa se encontrar aqui outras vezes. É sempre um aprendizado ouvir você. Te agradeço também pelos horários aí que eu mando mensagem. Não é nada, que isso. Falando Estamos com você. juntas. Não, olha, Ana, tá aqui, a criança pintando com farinha, fazendo não sei o quê. Então, enfim, Ana. Foi um prazer ter você conosco. Fique à vontade. O prazer foi meu estar aqui nessa live com você. Agradeço o convite, né, para fazer parte desse trabalho tão lindo, né, que emociona realmente a cada um de nós. Então, meu agradecimento. Não desista. Eu acredito que isso tenha sido um sonho que você conseguiu realizar e que existem outros aí que estão guardadinhos. Não precisa me contar, mas que você também vai conseguir realizar, e se precisar de ajuda, você sabe que você pode contar com a gente, tá bom? E eu agradeço por fazer parte um pouquinho dessa família tão linda, de ver as fotos das crianças aí, interagindo, trocando, brincando, que é isso que criança tem que fazer, né? Então, meu muito obrigada por fazer parte aí dessa família tão bonita, né, que é a sua, e agradeço aí o convite também, e espero que tenha deixado aí um pouquinho, né, desse trabalho aí com as famílias, que é essencial, independente, né, de qualquer situação, de ser especial, de ter síndrome, de transtorno, qualquer situação, mas a gente precisa acolher da melhor forma possível a todos. Obrigada, Lu, obrigada a vocês aí. Obrigada a todos. Pessoal do Rio, do Mato Grosso, Pernambuco, Paraíba, todo mundo ficou com a gente vai responder depois todo mundo com calma. Obrigada pela participação, né, numa sexta-feira à noite. E, Ana, a gente não te larga mais, tá? A gente não te larga mais. Muito obrigada mesmo, Ana Paula. Obrigada. Um abraço. Gratidão. Beijo para todos.